Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Brigcast, o podcast da Brigadeirinha, que tá aqui para adoçar sua jornada com boas ideias. Eu sou a Giovana Guimarães e tô aqui acompanhada da minha sócia, que também é minha mãe, a Paty. Oi, gente, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com duas convidadas super especiais. Hoje vai ser um podcast, assim, para adoçar mesmo em dose dupla, né? Porque nós estamos aqui com elas, as duas vezes doce, que também são conhecidas com outros nomes, né? Fala aí os nomes de vocês, se apresentem. Todo mundo conhece como duas vezes doce, as duas vezes doce, mas quero saber. A gente responde pelo nome também. O meu é Mércia. Eu sou Raquel. Sei bem como é, porque a gente também é as Brigues, né? As brigadeirinhas. As brigadeirinhas. Aí tem gente que pergunta como é o nome de vocês mesmo. Aí já até esqueço que eu tenho nome, que agora é assim, né? Giovana Brigue, Paty Brigue, Amanda Brigue. Da gente é duas doces e me chamo muito de Raquel. Acho que eu tenho um cara de Raquel e ela de Mércia. Confundem, a gente atende, Aí sabe? vocês atendem, né? Sim, Raquel, Mércia. claro. Que vale a intenção. A identidade virou uma só. Vocês tinham também pintado os cabelos iguais, né? Pra Aí nunca mais. pronto. Aí A começou a confundir gente mesmo. achou que deu era ocupar, cara. Eu fiz amiga, eu acho que a gente fez uma má ideia, trocar os cabelos, porque tava dando certo. A gente pegou, ficou as duas morenas. Aí as coisas começaram a dar uma desanimada. Eu fiz, foi o cabelo. Eita. Tenho certeza que foi o cabelo. Aí a gente voltou às origens, ficou a ruiva e a loira mesmo, porque o moreno não deu bom, não. Não, e vocês já são conhecidas assim, né? Já são assim, bem características, né? Que é a loira e a morena. As sócias, né? Porque hoje o nosso episódio aqui tem esse tema principal. Na verdade, a gente vai falar sobre várias outras coisas, né? Sobre empreender no geral, porque nossas convidadas aqui hoje empreendem na confeitaria há muito tempo e tem muita bagagem aqui para compartilhar hoje com vocês. E eu queria trazer esse tema aqui hoje, sociedade, como principal, porque eu acho que muita gente tem essa dificuldade de trabalhar em conjunto. No caso aqui, a gente trabalha em família, né? E eu acho que acaba sendo mais complicado ainda, né? E, né, mãe? É Assim, desafiador, né? Porque você tem ali a sua posição, no meu caso, como mãe, elas filhas, né? Então, como é que a gente vai lidar com isso? Separar isso, separar a mãe da sócia, a filha da sócia, né? Então, isso é realmente um desafio. Mas no caso das meninas também é desafiador, porque se trata de uma amizade, né? Mesmo não sendo família de sangue, já tem os laços da amizade. Então, eu acredito que os desafios também são bem equivalentes. E a gente queria saber de vocês, como foi que começou essa jornada de vocês? Eu sei que vocês começaram separados, depois vocês se juntaram, e aí que começou a dar tudo mais certo ainda, Isso, né? foi. Conta aí pra gente. A gente se juntou, na verdade, em 2017, né? Foi em 2017. A gente se conheceu na confeitaria, eu inventei de começar a dar aula, e aí Mércia lá em João Pessoa ligou pra mim, eu queria saber do curso. E a primeira coisa que eu perguntei, pra que tu quer fazer um curso? Tu quer vir curiar minhas coisas? Vocês eram concorrentes. Mas eu falei na brincadeira, ela, não, mulher, quero fazer. Eu disse, não precisava, né? Porque quando eu vi o Instagram dela, eu disse, pra que eu vou fazer curso? Se brincar, sabe mais que eu. Aí eu sei que ela fez o curso, foi da minha primeira turma, e logo em seguida a gente foi criando essa amizade. E a gente se juntou para fazer o canal do YouTube poucos meses depois, não foi? A gente se juntou para fazer o canal do YouTube e ensinar as pessoas a fazerem, decorar bolo, porque Mércia já fazia uns videozinhos decorando o bolo. Era que na época não tinha Reels, né? Era tipo vídeos de até 1 minuto. Aí eu botava a câmera e acelerava, aí transformava o vídeo em 1 minuto e esses vídeos viralizavam, assim, então eu alcancei muitos seguidores. Só que a galera ficava pedindo, me ensina a fazer isso, me ensina a fazer aquilo. Aí eu compartilhei com o Raquel, eu não dou aula, não ensino, mas elas pedem muito. Aí eu falei do canal no YouTube que tinha vontade, mas sem aparecer, porque eu era totalmente tímida, por incrível que pareça, mas eu era muito tímida. Eu queria um canal, mas que não aparecesse, fosse igual aos vídeos que eu fazia, que era só o bolo sendo preenchido, né? Sim. Aí ela fez, não tem que aparecer, as pessoas gostam de alguém falando. Eu fiz, vai tu. Aí eu faço o bolo, só minha mão aparece e tu fala. Ela fez, você vai desenrolar. Enfim, comprei a ideia dela, a gente foi e começou a falar mesmo no canal do YouTube. Inclusive, os primeiros vídeos é bem engraçado, porque totalmente despreparada as duas. Assim, principalmente eu, né, que não tinha zero desenvoltura. Mas também depois de um mês já estava dando muito certo. A gente não sabia que o alcance do YouTube ia ser tão grande, né? A gente foi um tiro, assim, sem muitas pretensões, mas que trouxe um resultado muito grande pra gente. E daí primeiro começa e depois melhora, né? Não, foi de lá que começou a história da gente mesmo, assim. A gente não fala, vamos virar sócia. Não, a gente começou, vamos fazer um canal no YouTube pra ensinar o povo a fazer bolo. Era esse o intuito. Eu não sabia que ia virar 2 vezes doce e CNPJ. Sim. E tudo que transformou Sabe uma hoje. coisa que eu achei interessante é que, assim, o que faltava em uma tinha na outra. E aí vocês se complementaram. E sociedade é sobre isso.
É sobre você, um complementar o outro. Sim. Então, se um tem um talento melhor do que o outro, então as duas pessoas vão se complementar para fazer o negócio dar certo. tem Eu que acho ser. que é isso que muita gente não entende, né? E aí acaba não separando as funções, não definindo o que cada um vai fazer mesmo, o que cada um faz de melhor para que alavanque o negócio. Né? Como é que vocês dividem hoje? Que hoje vocês realmente são sócias, né? Somos. Não só na produção de conteúdo nas aulas, mas também na doceria, né? Não existe mais Messi e Raquel, não. É 2 vezes 2. CNPJ é totalmente as duas. É 50% de investimento, que perguntam muito, né? Como é que funciona a sociedade de vocês? Desde o início, é 50% trabalho, 50% ônus e bônus. Então, assim, se tiver um prejuízo, as duas que arcam com o prejuízo. Se tiver investimento, as duas arcam. Então, não tem isso de divisão. Ah, tu dá 60, eu dou 40, porque no ano passado eu dei... Não existe. Sempre foi Eu acho que é isso que igualitário. dá mais, assim, desavenças mesmo, né? Essa questão de você ficar muito ali Sim. naquela... Eu acho que o pior tipo de sociedade, uma opinião obviamente pessoal, é aquela sociedade que tem um investidor e a pessoa entra com trabalho. É porque fica praticamente Quando eu sendo um funcionário da pessoa. Exato, e sempre a pessoa que trabalha vai se sentir diminuída ou que não está sendo recompensada da melhor forma, e a pessoa que investiu muito dinheiro também não está achando que está sendo recompensada financeiramente como achou que seria, né? Então fica esse embate que pra gente nunca houve assim, esse problema, porque a gente nunca foi no financeiro, assim, nunca foi problema pra gente, não. A gente sempre teve muito respeito uma pela outra, e sempre foi muito honesta a parte, muito aberta, sabe? Essa questão financeira. Então, pra gente, o dinheiro nunca foi um problema. Que geralmente eu acho que é o que dá mais problema em sociedade, realmente é essa. É isso, porque assim, o dinheiro é consequência, né, do trabalho que vai sendo feito. E muitas vezes o retorno não vem logo de início, né? Então, assim, é muito trabalho ali, muito trabalho em conjunto, até realmente ter um retorno. E até lá tem que ter uma relação muito saudável. Uma resiliência muito grande, né, também. Principalmente, porque você acha que empreender, o resultado vem amanhã, né? Depois que você começa realmente a ver que é anos para você conseguir ter um retorno considerável, aí é só para os fortes mesmo. E como é que, quando vocês tiveram essa coragem, né, de abrir uma confeitaria juntas, né? Porque antes era só ali fazendo os vídeos, né? E aí veio a vontade de ter uma confeitaria, né? Uma doceria. E foi bem na pandemia, né? Que vocês abriram, gente? Na verdade, a gente... quando eu comecei, né? Quando a gente se conheceu, eu tinha uma doceria muito pequena lá em João Pessoa. Tinha 15 lugares. Não conto nenhuma doceria. Era muito pequenininha. Era linda, mulher. Era muito pequenininha. Então, eu tive essa doceria durante 4 anos. E eu fechei quando a gente começou a viajar muito. Porque a gente viajou, em 2017 a gente fez o canal do YouTube e o pessoal começou a pedir pra gente dar aula. Aí em 2018 a gente começou a dar aula. Então a gente viajou 2018 todo. E eu louca, né? Porque eu voltava, tinha loja, tudo isso. Não, vou fechar, a gente vai ficar só viajando. Aí ficamos 2018, 2019 viajando. Dando A gente só parou... aula presencial. E com curso online. A gente só parou na pandemia. Aí, na pandemia, a gente ficou... Depois da gente chorar uma semana, sem saber o que a gente ia fazer, a gente fez o quê? Vamos começar a fazer o delivery. A gente, na verdade, se juntou porque o que é que acontecia? Nossos clientes não sabiam mais quem era Raquel e Messi. Ligava pra mim, aí às vezes me chamava de Messi, não, porque eu queria um bolo de vocês, tudo. Então já era vocês. Então começou os clientes a confundir, porque a gente era o tempo todo juntas. Então a gente se juntou as espátulas para fazer no ateliê e continuou fazendo bolo. Então, a gente se juntou 2 vezes 12 mesmo e fazia os bolos por encomenda, só. Juntou os clientes. Juntou os clientes, juntou tudo. Com a pandemia, a gente começou com o delivery. A gente pegou alguns produtos que cada uma já vendia, a gente criou um cardápio e foi fazer delivery. E aí, o delivery foi crescendo, e aí, agora a gente vai fazer o quê? Vamos para a doceria. Sempre. A gente não vai dar aula. A gente não vai ter mais como dar aula, porque ninguém sabe quando volta. Então, vamos abrir uma doceria. E na cabeça da gente... Era um sonho antigo, assim como acho que todas as confeiteiras têm um sonho de ter uma confeitaria, né? Principalmente a gente sonha, eu quero ter aquela casinha florida, receber um cliente, fazer aquela vitrine maravilhosa. A gente pensa sempre no resultado. Mas até chegar lá, eu e a Raquel também, a gente não sabia. Mesmo a Raquel tendo a experiência... Não chega nem perto do que... É diferente, né? 15 lugares para 80 é uma diferença gritante. A gente queria um Atendimento negócio em grande. mesa Não, e delivery. completamente eu tinha 3 funcionários. Era pouco demais, assim. Eram 2 na cozinha comigo e 2 do lado de fora, né? 3, não, 4. E só. Era uma equipe muito reduzida. Eu abria só de terça a sábado, né? Era diferente. Então, não chega nem perto do que é hoje, do que a gente tem. Na cabeça da gente ia funcionar porque a gente, em plena pandemia, a gente alugou o espaço e disse, não, daqui que volte é o tempo que a gente está reformando. Foi.
Na cabeça da gente era assim, o cronograma. A gente tem 6 meses para reformar e quando voltar a pandemia, que puder todo mundo, né? Já voltar ao normal, a gente abre. E foi o que aconteceu. Só que com 2 meses depois, fechou tudo de novo. 2, não foi uma, querida. A gente abriu quase... em janeiro, fevereiro já teve lockdown novamente. Porque vinha a galera do ano novo ali, que todo mundo foi curtir. Tava começando a ficar mais flexível, aí veio a segunda onda. Foi exatamente na segunda onda, quando a gente abriu. Aí fechou. Teve lockdown novamente. Eu lembro que Páscoa todo mundo tava tudo fechado. Vocês já começaram assim com as dificuldades nível Já hard. começou. A gente já chegou levando uma rasteira, né? Aí a gente trabalhou esses meses todinho. Pegou tudo. A gente pegou tudo que tinha, viu? Todos os nossos investimentos, que a gente achou que ia gastar X e gastou 3X, né? Quem monta negócio vai logo sabendo, viu? A gente faz um planejamento ali, o planejamento vai sair, minha gente. Contem com os extras, porque vai aparecer principalmente os miúdos, né, amiga? A gente fazendo reforma, compra não sei quanto de areia, tem que chamar uma caçamba para botar o lixo, A gente nem tem que sabia alugar. que tinha isso, então tudo é gasto a mais, né? Um fiozinho, não sei para quê. Quando você vê esses extras pequenos que você não conta, isso aí virou uma fortuna. A gente não estava contando de flor. Eu nunca vi um negócio tão caro na minha vida igual a flor. Eu fiz, amiga, porque a gente inventou esse jardim. O negócio foi um negócio absurdo. Mas já estava aqui, vamos fazer terminar. como a gente planejou, né? Eu acho que abrir um negócio físico assim é sobre ter coragem, sabe? Não dá pra ter medo. Muita gente pergunta pra gente qual foi o momento que vocês perceberam que dava pra abrir a loja. Quando é que vocês viram que conseguia realizar isso? E eu costumo responder, né? Eu queria até saber qual seria a resposta de vocês, né? Porque eu acho que te perguntam muito, né? Isso. Então, pra gente sempre perguntam isso. Qual é a hora certa, né? E pra gente, foi no momento que a gente definiu que nós queríamos crescer a nossa marca. E a gente ia crescer pra onde? Como vocês, né? A gente tinha um delivery, a gente quer crescer. Vai crescer pra onde? Vamos ter que abrir a loja, né? Então, a gente decidiu que a gente queria crescer a nossa marca. E aí, foi um ato de coragem depois. Foi um ato de resiliência, de fé também. Acreditar que ia dar certo. Porque a gente tem que acreditar na marca. Então, eu acho assim, que quem tá com essa dúvida, né? De, qual é o momento, né? Será que já dá pra eu abrir o meu negócio? Então, eu acho que nunca a gente vai se sentir 100% prontas, né? Mas, se você decidiu que você quer isso pro seu futuro, que você quer crescer a sua marca, eu acho que é o momento certo de você se arriscar, né? Vocês concordam? Até porque, assim, nunca vai estar perfeito e redondo, né? A gente acha que, não, quando tiver tudo perfeito e redondo, a gente faz isso. Só que, na verdade, nunca vai estar, porque quando você está ali crescendo, toda vez que você organiza tudo. Então, quando você deixa tudo bonitinho, você cresce, porque você organizou. Quando você cresce, vai desorganizar de novo. Aí você tem que organizar de novo para aquele padrão, para crescer mais. Então, para cada vez que você vai crescendo e evoluindo, vai desorganizar tudo, porque vão vir novas demandas. Então, você precisa estar preparado. Se você desistir no primeiro problema ou na primeira vez que está tudo desorganizado e tudo louco, você nunca vai ver resultado. Porque você tem que estar ali evoluindo e ajustando o que vai dar errado devido ao crescimento. Isso é super normal, né? Todo mundo que começa pequeno, que vai ali crescendo, começa que, hoje sou eu e Messi, a gente faz bolo aqui. Então, a gente consegue vender 50 bolos. Aí, cresce o negócio. São 100 bolos, a gente já não tá dando mais conta. Então, a gente vai ficar louca. Aí é a hora de que vamos contratar alguém. Então, você tem que seguir esses passos. Resolver problema, né? Observar melhorias contínuas. Exatamente, senão não tem como. Isso. Aí as pessoas desistem. Primeira dificuldade, porque é muito difícil. É muito difícil, não é fácil. Mas precisa seguir. É bem aquela frase, né? Nada ensina mais do que o campo de batalha. Porque eu acho que você só vai aprender. Raquel, a gente pode dar uma aula de empreendedorismo, mostrar tudo que a gente passou, que a sua realidade, a sua experiência vai ser completamente diferente. Não adianta, mentoria, não sei de quê. Vai trazer uma luz, vai trazer um caminho. Mas eu acho que o direcionamento é importante, mas eu acho que só consegue aprender quando você vai para o campo de batalha mesmo. Porque se tem uma coisa que o empreendedorismo traz é resolução de problemas. Se você não for uma pessoa resolutiva, nem invente. Porque você vai desistir no primeiro empecilho. Porque você resolver problema, não ter medo e ficar o tempo todo nesse ciclo de sobe e desce, sobe e desce. Se você não for uma pessoa resiliente, também não invente. Eu acho porque que desistir é dia sim, dia não. Você quer. você tem que se apaixonar por resolver problema. Tem vezes que a gente fica lá, meu Deus, aí tem que resolver isso, né? Não aguento mais resolver problema. Mas sempre vai ter problema para resolver. A gente tem que amar pequeno pro grande. Do pequeno pro grande. E assim, identificar os problemas também. Porque é aí que vem o crescimento, né? Eu penso assim, que quando a gente tá na loja mesmo, a gente tá sempre olhando o que pode melhorar. Ai, meu Deus, isso aqui é um problema. Como é que a gente melhora? Como é que a gente resolve para melhorar? E eu acho que essa é a fórmula do crescimento. E né? agir rápido, né? Você tem que agir rápido. Porque o negócio, se você não acompanha, se você deixa, vai virando uma bola de neve.
Todo mundo fala, como é que eu faço? Um exemplo simples, meu delivery, como é que eu cresço meu delivery? Dizem que você tem que olhar todo dia. E todo dia? Sim, se você não olhar para ver o que é que está acontecendo, o que é que está vendendo, o que é que não está vendendo, por que isso está acontecendo, e identificar o problema para corrigir, aquilo ali vai virando uma bola de neve. E aí vai chegar um momento que você não vai conseguir mais corrigir. Então, negócio é acompanhamento diário. Não tem como. As pessoas dizem que ficam querendo fazer as coisas sem acompanhar, sem saber dados, sem saber quanto que vende, quanto que não vende. Porque os dados do negócio, quando a gente aprendeu isso, que também foi na marra, porque a gente achava que, por exemplo, uma sobremesa era a que mais vendia. Quando a gente puxou as vendas, não era. Não fazia sentido. Valia a pena manter não valia a pena manter, porque era muito cara para fazer. E a gente, essa não vai tirar no cardápio, não, que essa que a gente ama. Gente, é tudo igual, a gente passa pela mesma coisa. E, tipo assim, às vezes tem um produto que a gente chama de produto pet. Não, a gente ama esse produto. Não dá pra tirar. Quando vai ver, não tá vendendo. Não vende, é um gosto pessoal. Se a gente fosse fazer uma doceria com gosto pessoal, realmente a gente não ia alavancar a venda nenhuma. Porque, por exemplo, confeiteiras, eu não sei se vocês também têm um pouco de rancinho do Ninho Nutella. Nem Nutella, não aguento mais, assim. Nossa, é o produto que mais vende. Então, assim, a gente jamais ia cometer a loucura de não vender aquilo que os clientes compram. Não é sobre você, é sobre eles, é sobre a demanda. Até você aprender isso também, você vai criando o produto certo para a demanda dos seus clientes. Então, isso também é uma construção que a gente vai aprendendo no decorrer do caminho. Porque essa questão de controle, Raquel, a gente começou a doceria, a gente não sabia nem o que era controle. A gente achou que era fazer compras, na vitrine sai da validade, joga no lixo. A gente não entendia muito que tinha que ser tão caxias assim com relação a dados. A gente sabia na teoria, mas na prática a gente fazia qualquer coisa, menos isso, porque achava chato, né? A questão da gestão não é para qualquer um, não. E eu ficava na porta recebendo cliente que adorava, aquela resenha, Raquel ia pra cozinha bater as massas, porque ela gostava de produção, totalmente fora da caixinha as duas, né? A gente não entendia a nossa função. Era dona, mas queria estar na produção, porque confeiteira gosta da produção. Até entender que a gente precisava dar 2 passos para trás, visualizar o negócio de fora, para realmente entender o que acontece nos bastidores, a gente demorou quase 1 ano para entender isso. E é porque foi rápido ainda, disseram que foi rápido, porque se a gente tivesse pensado depois ainda, a gente já não tinha loja aberta hoje de jeito nenhum. A primeira vez que a gente foi fazer um controle de desperdício era R$8.000 no mês. De coisas, assim, a galera notando que saía da vitrine, que jogava, era massa de bolo que batia errado, era recheio que queimava, era produto que fazia demasiadamente porque não via controle de vendas para ver quanto fazia na vitrine, só enchia, entupia e às vezes não vendia, né, na data a quantidade para poder manter na vitrine, então ia pro lixo. Quando a gente olhou, isso foi pronto, amiga, 4.000 teu, 4.000 indo pro lixo todos os meses e a gente não entendia que precisava controlar. Mas aí a gente aprendeu, né? Tanto isso quanto o estoque, quanto as vendas, realmente produto que está ali só enchendo o cardápio, mas não tem saída e, querendo ou não, você precisa de estoque daquele produto. Então, até você entender isso, realmente é na prática. Coisas que a gente não sabia antes, mas aprendendo durante o processo e põe em prática hoje. Mas, geralmente, como eu falei, a gente só aprende no campo de batalha. Porque só na teoria a gente vai deixando pra lá, viu? Vocês concordam que começar a organizar de casa é muito melhor? A gente fala direto para as alunas. Tem que E começar elas de têm pequeno. resistência, né? Isso. É só pequena ainda, fiz a Aí minha, começa espera agora. crescer pra organizar. Mas assim, pelo menos no nosso caso aqui, se a gente tivesse começado a organizar ali trabalhando de casa, ainda com encomenda, seria muito mais fácil quando a gente abriu a loja. A gente também aprendeu assim. Depois de 1 ano a gente vendo ali, tá dando prejuízo, assim, não tá. Cadê o lucro? Não Sim. tem R$1 pra gente, não sobra. Por quê? A casa é cheia, lotada, vendendo. É só fazer receita? Não, Não é. A gente não também é. amava ficar na cozinha, mas não é. Eu gosto muito de produção, ainda sou muito da produção, mas tem que começar, você tem que sair. Não tem como você enxergar ali dentro do furacão, você não consegue enxergar nada, né? Tem que se afastar um pouco para poder ver com outros olhos o negócio. E foi o que a gente teve que fazer. Hoje ainda ainda, né? Gosto muito de estar na cozinha ainda, mas não dá. Tem que ver, enxergar todos os problemas do que está acontecendo para poder corrigir. Vocês acham que é possível sozinha, assim, sem um sócio, conseguir dar conta de um negócio? O que é que vocês acham? É porque, na verdade, se você não tem um sócio, você vai ter que contratar alguém, né? Você não adianta você querer ser um Sozinha, não vai, eu-keep. não. É um eu-keep e você não vai para canto nenhum. Aí, muitas das que estão em casa falam, porque eu sou sozinha, eu tenho que fazer isso tudo. Tem. É nesse ponto que eu queria chegar, porque a gente recebe muito a dúvida de que, assim, mas vocês são 3, eu sou sozinha, como é que eu consigo, como é que eu vou fazer tudo? E não dá, você não tem como fazer tudo, né? Se Tem você que não delegar pode alguma contratar, coisa. você vai ter que se organizar para fazer o mínimo, que é você saber quanto que entra e quanto que sai,
né? Quanto que você está recebendo de encomendas, quanto que você está gastando e você controlar isso. Porque se não tiver esse mínimo de coisa... Ah, mas como é que eu vou controlar estoque? Eu não tenho estoque. Eu digo, você tem. Quando você vai produzir, você não compra leite condensado, creme de leite, farinha, açúcar. Então, você precisa saber quanto que você está comprando ali. E qual é o estoque, né? Que você tem que ter o mínimo. Ah, eu preciso ter em casa 3 quilos de cada um. Então, isso é dinheiro. Porque quando a gente não sabia. Vou mentir que a gente dizia, não, eu sei que isso é dinheiro. Não, a gente não sabia. A gente achou que estoque... Eu estou comprando e estou vendendo. Aquela mentalidade de quem faz em casa. Eu estou comprando isso aqui, eu estou comprando 5 mil reais aqui de estoque e eu já vou usar, então eu vou vender. Só que não é assim. Quando a gente fez o primeiro controle de estoque, a gente tinha mais de 50 mil reais de estoque dentro da loja. Estoque parado. Então, assim, como é que você quer ter dinheiro, o lucro no final do mês, se você botou aqui só de estoque, isso aqui tudinho, desnecessário? Tipo, você ter ali por semana muita coisa que você não usa. Se eu uso 200 leite condensado por semana, para que eu vou ter 500? Né? Então, aí a gente começou a controlar isso melhor e aí as coisas foram clareando. E pra gente conseguir olhar pra essa parte, a gente tem que sair um pouquinho da produção, né? E pra gente sair da produção, alguém tem que estar na produção. Exato. Né? Eu acho que, eu já falei sobre isso também outras vezes, que é por onde eu começaria delegando o que eu faço. E eu acho que eu começaria delegando assim, os recheios, as massas. Isso. Né? Porque o pessoal, geralmente, eu não consigo delegar, às vezes, uma finalização de um bolo, uma finalização de brigadeiro, porque a pessoa que tá chegando agora pra me ajudar não vai saber logo de cara. Mas ela vai saber com uma ficha técnica organizada, porque essa organização pode começar desde a pessoa sendo pequena em casa, né? Então, tem ali as minhas fichas técnicas organizadas, as receitas, eu consigo passar para uma pessoa fazer a massa do bolo, fazer o recheio do bolo, e eu só finalizo. Então, eu acho que é uma boa forma de começar, né? Até alguém para ajudar. Foi assim que eu cresci, antes de Raquel. Inclusive, trabalhava em casa, tinha uma cozinha, fazia só bolo de chantininho. Então, eu batia massa, montava os bolos e finalizava os bolos. Até que eu não estava dando conta, negando muita encomenda. Quando você começa a passar, a negar a encomenda, é um termômetro. Então, assim, se eu tô negando a encomenda é porque tem demanda e eu tô perdendo essa demanda, mandando pro concorrente porque eu não consigo atender. Então, o que é que eu posso delegar para alguém para eu conseguir pegar o máximo de pedido aqui? Sem alterar a qualidade. Sem alterar a qualidade. Chamei a funcionária e ensinei a fazer massa e o recheio, eu comprei as panelas mexedoras naquela época, um investimento altíssimo, na época eu era lisa, né? Eu fiz, vou comprar porque vai ser mais uma funcionária. Aí, botei as bichinhas para trabalhar e a pessoa bater massa e recheio. Então, de 15 bolos que eu fazia no sábado, eu comecei a passar a fazer 30. Porque a pessoa conseguia montar, deixava tudo pronto, eu pegava um atrás do outro também. Começava 7 da manhã até meia-noite, fazendo um bolo atrás do outro. Mas fazia o dobro do que eu fazia antes, porque eu não conseguia. Então, acabava que eu fazia o que eu gostava, que era decorar os bolos, e fazia muito mais. Então, eu consegui crescer dessa forma, delegando. Não consegue crescer sem delegar, minha gente. E o termômetro é justamente você começar a negar pedido. E você começou, assim, chamando a pessoa fixa ou, tipo, freelancer pra ir um dia? Final de semana primeiro, quando era uma demanda maior. Então, não ia, tipo, segunda, terça e quarta, que era mais tranquilo, eu fazia a produção. Né? Eu chegava da faculdade e ia bater minhas massas, meus recheios. Mas, final de semana, eu chegava na quinta-feira, na verdade. Que começava a bater o do sexta e de sábado, as massas do bolo. Aí ficava até domingo comigo. Aí depois eu comecei a semana toda. Então, porque eu já aprendi a congelar. Também, é bom. Então era uma pessoa que me ajudava já a fazer produção para a semana toda, porque eu aprendi o congelamento. Comprei uma geladeira, um freezer. Então eu consegui realmente crescer quando você vai aprendendo essas... E eu aprendi, sabe com quem congelar? No curso dela. Ela dizendo que eu não ia aprender nada. Pois eu aprendi a fazer bolo de andar com andar fake, que foi para mim a solução da minha vida. Eu voltei a ter paz, porque para mim eu fazia tudo verdadeiro, eu não tinha paz. Eu passava o final de semana tensíssima, com medo dos desastres que poderia acontecer com o bolo, como já tinha acontecido uma vez, então eu não dormia. Aí eu aprendi a fazer bolo de andar fake com ela, trouxe paz, e aí congelamento foi com ela. Então, tu vai aprender o que aqui? Aprendi muita coisa. Eu congelava, eu sempre gostei. Eu acho que é porque, na verdade, as pessoas têm uma trava para a questão do congelamento, né? Tem mesmo. E elas esquecem que você compra carne, a carne está congelada, você compra, né? Se você for comprar frango, o frango vem congelado, a carne está congelada, muita coisa está congelada no supermercado, que elas compram e está tudo ok, né? Então, por que não estaria... Qual o problema do bolo, né? A gente tem essa... Eu acho que a gente, como confeiteira, e muitas... Porque você trabalha com bolo congelado, eu quero bem fresquinho. Eu digo, tá certo, pode deixar, que vai ser bem fresquinho o seu bolo. É do dia, é o bolo do dia. E não sabe que
tendo esse processo de congelamento da forma correta, eu tô conservando todas as qualidades que o bolo, que a massa de bolo vai ter, né? Que é assim que a gente faz. Então, eu fazia minha produção, mas meu congelamento nem era para muito tempo. A gente costumava dizer até para as alunas, se você precisar congelar uma massa de bolo por 3 meses, mude de profissão, porque você não está vendendo. Verdade. Então, não faz sentido. É para você fazer suas massas agilizando o seu trabalho. Como assim? Terça, segunda e terça, que é mais tranquilo, eu posso tirar o dia só para fazer massas. Vou ali, embalo, congelo e vou tirando ao longo da semana para as minhas encomendas. Quando for na outra segunda, eu reponho o meu estoque. Então, é um giro muito rápido. Mas tá ali, você tá agilizando o seu trabalho, conseguindo fazer mais coisas, porque se surgiu, principalmente encomenda de última hora, você não vai negar. Porque você tem a massa, você tem seus recheios. Então, é muito mais prático você tirar 2 dias de produção e usar o congelamento e ir tirando durante a semana. Então, vai continuar fresquinho, maravilhoso e vai vender. Então, muitas vezes é uma trava que a gente mesmo tem para fazer isso e... Às vezes é um conhecimento que falta. E às vezes os clientes mesmo põem esse medo na gente, né? Geralmente, por eles não entenderem. acho a que é um questão medo. do- É um medo. Medo. Às vezes os clientes falam, não quero bolo congelado, não. Como se não prestasse, fosse velho, fosse antigo. Mas eles mesmos não sabem o que significa o congelamento, né? Então, a gente mesmo coloca essa trava, ninguém às vezes, precisa pelo falar cliente. que Não é congelamento. precisa, eles não vão saber. Não Isso tem é uma como. técnica de produção, ninguém É vai uma entender. técnica exatamente. E da nossa profissão, né? O médico não vai te dizer quantos pontos que ele vai dar, quais as camadas que ele vai te abrir. Quando ele vai fazer uma cirurgia em você, não vai. É a técnica dele. Você sabe que você vai fazer uma cirurgia, ok. Você confia. Então, você confia no profissional. Então, as pessoas têm que aprender a confiar no profissional, porque o que a gente está fazendo é com segurança alimentar, é tudo... Você tem as ferramentas, a técnica correta, né? Então, não é... Se você passa segurança para o seu cliente, ele não chega nem a questionar isso. E isso não é lesar o cliente. De forma nenhuma. Acho que essa trava também, o pessoal tem essa trava, né? De, eu não vou congelar. Porque eu acho que dá essa impressão de que é algo feito assim, de qualquer jeito, né? Seu velho. Velho, né? Mas não é de jeito nenhum. Porque, como a Raquel falou, tem técnica ali, tem todo o conhecimento, tem toda a orientação, né? De nutricionista. E é o recomendado. É o recomendado, pois é. Então, tem todo esse preparo, né? Todo esse cuidado antes. Então, é um alimento completamente seguro e que facilita muito a produção, né? Porque a produção, ela flui de uma maneira organizada, né? E não só para quem trabalha com encomenda, mas também quem quer começar um delivery, por Perfeito. exemplo. Tem muita gente que quer vender todos os dias. Sim. Eu também, isso foi algo que a gente pensou quando a gente foi abrir a loja. Não, a gente quer vender todos os dias. Não queremos mais vender só ali final de semana ou só um dia ou outro por encomenda. A gente quer vender todo dia. E a melhor forma também é, não vou de cara fazer um investimento numa loja, mas eu posso começar com um delivery e vai precisar dominar o congelamento para conseguir ter uma pronta entrega. Totalmente. E produção organizada, porque você não vai... eu vou ter que fazer tudo e perder. Não, você vai ter que fazer os processos. Vai ter que ter a massa, o recheio, e se sair, você monta, né? Você une aquilo ali. Porque tem muita gente que faz, como é que eu vou fazer? Porque se eu for vender isso, eu tenho que deixar tudo montado. Não, se você tiver os processos certinhos, quando sair o pedido, você vai lá e finaliza ele. Para não ter perda e vai sair o mais fresquinho possível para o cliente, né? Porque eu e Messi, a gente sempre teve muito isso, assim. O engraçado que na sociedade todo mundo pergunta, por que dá tão certo? Na verdade, não existe essa fórmula. Mas é porque a gente sempre pensou muito parecido, muito igual. Então, inclusive isso de vitrine. De ter uma vitrine muito lotada, com muito produto, e que ali passa 3 dias para poder vender e vai se perdendo. Então, teve uma aluna que chegou pra gente e fez, menina, eu comi um negócio aqui, parece que foi feito agora. E foi. Aí a gente fez... Provavelmente deve ter sido, porque nossa vitrine ela é muito controlada. A gente coloca ali 3, 4 opções, a gente bota uma bandeja, deixa a bandeja completinha, mas se você for ver a fatia, tem 4 fatias ali. Então, vai saindo, a gente já vai repondo. Vai saindo, a gente vai repondo. Mas vai saindo, eu vai vou falar repondo. pra vocês, viu? Que quando a gente foi na confeitaria de vocês, tudo que a gente comeu era gostoso. Ah, Até hoje eu maravilhoso. falo, meu Deus, tudo que a gente comeu era gostoso. Que né? honra, Perfeito. viu? Não, Tem que voltar lá em João Pessoa, né? Vai lá na confeitaria de vocês. botei mesmo. Não E a gente tem que ir esqueça. lá conhecer de vocês, que a gente não foi ainda. Uma coisa Não é também venda. que a gente se inspirou bastante no que vocês fazem são as monoporções. Que vocês servem tudo em monoporção, né? Sim. As sobremesas. Isso também é uma estratégia ali de servir o produto na Sim. vitrine, né? Para não ter exatamente essa perda, para não ter esse produto envelhecido ali, sabe? Porque a gente sabe que perde qualidade. E você não vai querer perder um produto. Você sabe que aquele bolinho ali, ele tem 3 dias.
Mas ele é muito mais gostoso se ele estiver no primeiro, né? E assim, evita desperdício também, né? Sim. A gente tá sempre observando isso lá. A gente começou, por exemplo, o banoffee, cheesecake. A gente fatiava. Aí desperdiçava às vezes, porque o resto que ficava lá, aí a gente começou a fazer monoporção. E eu acho que isso também é observar melhorias. Sim. A gente começou a ver desperdício, tá desperdiçando muito. Então vamos mudar o quê? O formato, vamos mudar a conservação e observar o que pode mudar, né? Pra melhorar. É, porque você deixar aquela fatia, tipo, eu tenho um pedaço lá que dá 2 fatias, o cliente olha assim e faz... Não tem ano nova, né? Isso aí já tá no final. É assim. Né? É, E às por vezes isso que é do dia Por também. isso que os bolos da gente sempre foi fatia. Sempre, a gente nunca botou o bolo inteiro. Eu acho lindo. Eu acho lindo vitrine com as fatias inteiras, mas pra gente não era vantagem. A gente parte metade dela e congela o resto. Então vai descongelando a partir do momento que vai tendo a necessidade. A da monoporção é uma jogada muito boa, porque a gente achava linda. A fatia da tartalete, por exemplo, grande, né? Grande da banoffee, que aparece a banana, doce leite, lindas camadas. Mas na prática... Mas pra gente, na prática, era um desperdício muito grande. A gente já começou certinho, não foi? Já foi fazendo a monoporção. Porque aí a gente já conseguia controlar mais o desperdício. Era 8 mil desperdícios, a gente ficava inacreditável. Porque a gente fez, a gente controla tanto. E mesmo assim, imagina quem faz em grandes volumes e não rende. Quem faz muito morango fruta, como é que lida com isso? Porque a gente tem muito controle. E quando foi ver o resultado, deu 8 mil, eu não sei com quem não controla. Como é que tá tendo algum tipo de lucro. Pra gente foi uma surpresa. O lucro muito provavelmente está indo embora no desperdício, né? O da gente tava no desperdício, no estoque, o que mais e na quantidade de funcionário. Sim. Ai, a gente também. A gente tinha muita gente. A gente começou com 13, chegamos a 22 pessoas e hoje a gente tem 14 e gira do mesmo jeito. Porque vocês organizaram. Isso. Produtividade. Porque Agora, era assim, o funcionário fez, meninas, eu tô cansada, eu faço os recheios. Aí a gente fez, não se preocupe não, a gente vai contratar outro para lhe ajudar. Aí botava outra. Até eu e Raquel, quando vê a folha, não tá chegando dinheiro, vamos dentro da cozinha para ver como é que tá funcionando a dinâmica deles. Aí um cortava o leite condensado, botava a panela e o outro ficava assistindo a panela trabalhar. Aí eu e Raquel fez, amiga, que mulher, era se batendo o povo na cozinha, conversando, um trabalhava, o outro ficava conversando, olhando. Aí um abria, pesava as coisas para bater a massa, a outra batia a massa, a outra ficava olhando a batedeira trabalhar. Eu fiz... Não tá certo isso aqui. Vamos começar a dizer o que é que eles têm para fazer, diminuir pela metade a folha. E as pessoas começaram a produzir muito mais, porque a gente direcionou. Faltava direcionamento e acompanhamento. Simplesmente a gente não aprendeu ali, né, gente? A gente aprendeu na prática. Quando viu a folha rasgada, um monte de gente se batendo, quando a gente foi pra prática olhar, a gente fez, amiga, quem tá errando não são eles, não. É tu mesmo. Vamos embora, gente. A culpa é nossa de tudo. Então, assim. Sempre é. A autorresponsabilidade é muito importante no empreendedorismo. Eu acho muito bonito quando falam aquela frase assim, não, essa frase é muito errada, o olho do dono é que engorda o gado, né? Gente, se o dono não tá dentro, não que você tem que estar o tempo todo, 24 horas, mas você tem que acompanhar. É outro olhar quando é seu o negócio. E o pessoal confunde muito sair do operacional, né? Tem muita gente que fala, não, você tem que sair do operacional. Isso. Mas realmente, você tem que não sair 100%. Você tem que ter aquele olhar, né? Mas tá sempre ali acompanhando. Tem que estar. Parece que tudo é diferente. Assim, tem um responsável, por exemplo, a gente tá aqui agora, tem uma pessoa muito responsável lá que tá cuidando tudo. Mas se a gente fica um mês fora, eles parece que eles ficam desnorteados, assim, sabe? Parece estar sem pai e mãe, sabe? Por mais que a gente direcione, por mais que a gente diga o que tem que fazer e tal, mas você tem que estar olhando. Porque o colaborador não é dele aquele negócio, ele não consegue ter a visão de dono, nem nunca vai ter. Então, muitas vezes ele vai fazendo aquilo ali no automático e ele vai perdendo o brilho, como dizem, né? Aquele de estar ali empolgado para fazer. E se você não tiver ali para dar força a ele, aí vamos lá, vamos fazer, vamos dar uma olhada, o que tá fazendo. É um time, né, gente? É um time, é como funciona um time. Então, o treinador tá ali também, levando todo mundo para cima. E a gente como dono, a gente como responsável, como gestores, a gente tem que ser aquele treinador que leva o time para cima. E a gente aprendeu essa hierarquia, porque a gente não trabalha para o cliente, né? Eu e a Raquel, a gente trabalha para o funcionário. O funcionário que trabalha para o cliente. Então, é essa a ordem. Então, a gente não fica pensando em estratégias para o cliente. A gente tem que pensar em estratégia para o nosso funcionário estar satisfeito trabalhando para que ele consiga reproduzir isso para os nossos clientes. A ordem do dono é essa. Eu não acho que o funcionário é seu inimigo, não. Pelo contrário. Você tem que andar junto com ele aí. Quanto mais presente você vai estar ali com o funcionário, mais você vai ter retorno dos clientes de vocês. O oposto também, porque funcionário, se quiser, ele destrói o seu negócio. Sim. Então, você tem que estar com a equipe junto de você. E a gente tem muita preocupação em estar muito próximo deles para poder acompanhar
se estão se sentindo bem, se estão gostando também. Não é que a gente é duas pamonhas, não, entendeu? A gente tá junto, mas a gente cobra também. Mas tá próximo para entender também a necessidade deles, até porque eles trazem um olhar também que soma. Muitas vezes, quando a gente faz reunião, tem percepções deles que a gente fica, pô, a gente não conseguiu enxergar isso. Sim. Então, é uma soma também, é uma troca. A gente olha muito com esse olhar de carinho, assim, de cuidado com eles, porque sabe que o resultado do negócio depende até mais deles do que eu e ela, se brincar. É porque o empreendedor, ele tá ali direcionando mesmo, né? Mas por que precisa sair do operacional? Ah, é só para ficar de longe achando tudo muito lindo? Ah, sou tem dona de nada lindo, confeitaria? Não, não é bem assim. A gente precisa sair do operacional para fazer outras coisas, né? O negócio crescer. Outras Por exemplo, funções, se a gente está... Que ninguém pode fazer por Que nós. ninguém pode fazer por nós. Então, se a gente estivesse no operacional aqui, a gente não estaria aqui agora, né? Produzindo esse conteúdo riquíssimo para ajudar outras Verdade. pessoas, né? Então, é com um propósito. Não é somente, é porque eu não quero mais ficar na cozinha. Não, a gente quer ficar na cozinha. A gente quer ver a nossa produção. Se fosse uma escolha, né? Se fosse a escolha, Mas a gente delegou para alguém, capacitou a pessoa, né? Nesse sentido. Porque o que está envolvido? Crescer nosso negócio, crescer nossa marca, expandir. Sim. E tudo isso todo mundo tem muito a ganhar, né? Não só a gente. Exato. Hoje, como é que vocês dividem as funções de vocês duas? Na gestão. Tem divisão? Sabe que é uma pergunta que fazem muito e eu e Raquel, a gente nunca soube responder, porque sempre foi uma coisa muito intuitiva. Desde que a gente se conheceu, as funções foram delegadas naturalmente. Eu nunca falei, Raquel, vai lá fazer isso, que eu não vou fazer isso, não. Sempre ela fez, eu faço isso. E eu fiz, não, toma à frente disso. Por exemplo, a gente vai fazer uma palestra, então eu fico responsável pelo slide e comento com ela qual vai ser a ordem. Mas, tipo, em nenhum momento eu fiz, amiga, tu faz, que eu tô cansada já de fazer. Eu já sei qual é a responsabilidade minha. Assim como a parte burocrática, por exemplo, fazer pedido. Raquel é mais organizada nesse sentido. Ela entende mais. Então, em nenhum momento ela faz, mas faz tu que eu tô cansada. Não, ela faz porque a responsabilidade dela, ela sabe que ela domina melhor essa técnica. Assim como tem bolo. Um bolo é uma técnica diferente. Tem vintage, amiga, tem um bolo vintage. Ela nem precisa dizer que é pra eu fazer. Eu já entendo que é uma demanda minha, entendeu? Então, a gente não tem essa cobrança uma da outra. A não ser que eu esteja, amiga, hoje eu tô cansada. A outra nem repõe. Faz assim, pode deixar, amiga, eu resolvo. Não tem problema nenhum. Aqui tá Já tranquilo. aconteceu várias vezes. Dos dois lados. A gente nunca tem isso, não. Não tem aquela sensação de que uma está fazendo mais que a outra, né? Porque eu acho que esse é um dos pontos também que atrapalha muito no quesito sociedade, né? Que cria desentendimentos e mal-estar. Acha sempre... Quando não tem isso, como vocês, foi algo natural, né? Mas muitas vezes precisa ser direcionado certinho para que... Não, isso eu faço. Mas não quer dizer que se eu não posso fazer, a outra pessoa não vai fazer, porque aquilo é demanda minha, né? Mas já aconteceu. Sim. Da gente sentar e conversar, porque uma estava mais sobrecarregada que a outra. Porque às vezes também, nem sempre uma está tão bem mentalmente. Acontece altos e baixos também, um problema pessoal, a cabeça não está funcionando. Inclusive, recentemente, foi amiga. Teve um problema, a Raquel, acho que no final do ano ligou para mim. Amiga, eu não quero mais saber de doceria. Pode ficar com a minha parte. É sua. Toda sua. Não quero minha parte, não quero nada. Só quero nunca mais tocar meu pé nessa paz. doceria. Eu quero Quero paz. paz. Não quero mais sociedade. Aí eu fiz, amiga, volta a dormir. Vai Que passa. Eu fiz, volta a dormir que passa. Daqui a uma semana tu volta, viu? Ela não aguenta mais, eu tô cansada. Eu fiz, fica em casa descansando. Daqui a uma semana a gente conversa. Fique tranquila, já passa. Aí pronto, uma semana voltou, passou. Passou. Aí já veio o drama. Loucura. O Débora, eu não quero mais. Gritava, e eu, tá bom, vai dormir, amiga. Mas esse equilíbrio de vocês, né? Trouxe esse benefício aí, porque você poderia ficar chateada, Não, digamos, e dizer, pelo contrário. Não, você trouxe esse equilíbrio aí, E né? acho que uma levantar a outra, né? Porque aí você vê, a Raquel tava desanimada, mas você tava ali. Então, a gente passa por isso, que tem dias também, gente, todo mundo passa pelas mesmas coisas, tá? Ah, não, eu tô passando por isso sozinho aqui. Será que outras pessoas passam por isso? Sim. Tá. Todas as pessoas passam pelas mesmas coisas no ramo. As meninas falando aqui as coisas que passam na doceria, a gente passa pelas mesmas dificuldades. E eu acho que é por isso que esse conteúdo, assim, que a gente tá produzindo aqui, né? Essa conversa, é tão benéfica pra todo mundo, né? Sim. Porque vocês veem que não estão sozinhos, né? Independente da dificuldade que você esteja passando. E assim, você acaba se motivando a continuar, né? E lá também, tem dias que eu tô... Ah, não quero saber. Não, vamos desistir, vamos viver da arte. Eu também. Aí a Amanda, não, a gente tem que continuar. Ou então tem dias que minha mãe, não, a gente tem que continuar. Então, uma dá força à outra. Herança em vida. É super normal. Mas é porque muitas vezes você tem que entender que não é sobre o outro, né? Eu enxergo muito isso de sociedade, não é sobre o outro.
eu e Messi, a gente tem momento assim de, porque eu tô fazendo demais e só eu que tô fazendo isso. Só que quando eu paro pra pensar, eu já conversei com ela isso. Eu disse, amiga, às vezes eu tô sobrecarregada, eu tô cansada, tudo sou eu que resolvo. Mas a culpa é dela? Ou a culpa é minha, que não deixa nem chegar nela? A gente teve essa conversa mesmo. A culpa é minha. Eu disse, a culpa é minha. Eu sei que a culpa é minha. a gente pegar a responsabilidade pra gente. Eu sou assim. Eu não deixo nem chegar também. nela. Eu já vou... dá isso aqui que eu resolvo. Já fiz terapia com ela para dizer pra ela, amiga, Ela filtre fala. o que chega em você, porque você se sobrecarrega, porque é culpa sua. Tem coisa... Vou dar um exemplo bem ridículo. Tava eu e ela, em reunião, porque a gente tá... Depois eu digo uma novidade, né? Mas a gente tá programando uma extensão da 2 vezes doce, né? Aí, a gente em reunião, ela super discutindo as coisas. Aí chega um funcionário e bate na porta. Aí faz... meninas, tá tendo aniversário? Aí a cliente tá perguntando se a gente pode partir o bolo. Vocês podem ir lá partir? Eu fiz, não. Tem 5 pessoas aí na frente, vocês vão lá e partir. Já tava se levantando pra ir partir o bolo. Eu fiz, amiga, tem 5 funcionários, eu parti o bolo. Tu precisa se levantar, a dona do negócio, ir lá fatiar um bolo. Eles não podem fazer isso, você não vai não, sente. Aí depois, menos de 10 minutos, bateu de novo. Aí o funcionário, é porque a cliente pediu uma sobremesa e ela queria a caldinha num copinho transparente, ao invés de porcelana. O que é que eu faço? Aí eu fiz assim, precisa responder? Trocar um copo por outro. Faça, não tem problema, só bota. Se ela não quer um copo transparente, bota, não tem. Se fosse para criar, comprar, mas se for uma coisa tão simples. Aí vai perguntar, Raquel, dona Raquel, o que é que eu faço, hein? Aí Raquel... Rapaz, aí eu fiz amiga, na próxima, diga assim, o que é que você faria? Dê autonomia para esse povo resolver. Porque sobrecarrega essa pobre com besteira. Eu disse, a culpa é sua. E sabe qual é o erro? Você ir levantar pra você dizer, eu mesma resolvo, em vez de você o ensinar tempo como todo, resolver. Senão isso não vai passar nunca. E isso é muito claro pra mim. Até eu fui fazer na terapia, eu me lembro que o psicólogo fez, você é muito esclarecida sobre tudo que você precisa melhorar. Eu digo, eu sei, mas aí melhorar é outro procedimento. Então, assim, eu tenho muito claro dos meus erros. Então, muitas vezes o que acontece em sociedade é que as pessoas ficam, porque eu faço mais. Sim, mas você faz mais porque o outro lhe pede ou porque você mesmo toma a frente. Então, muitas vezes eu tiro até, eu não deixo nem chegar nela, eu já resolvo. Como será que ela tá se sentindo também? Será que ela não... Eu tô me sentindo que eu tô fazendo muito. Será que Messia não tá se sentindo que eu não tô deixando ela fazer nada? Ou que ela não tem voz no negócio? Ou porque... Então, termina que não é sobre o outro, é sobre você. Então, você às vezes tem que avaliar muito suas atitudes e ver se tá correto. Então, a gente é muito, muito assim... E eu digo pra ela, eu disse, eu sei que a culpa é minha, eu sei que eu tô sobrecarregada e é zero culpa sua, é toda minha. Porque eu vou lá e eu faço na frente, eu vou lá e eu quero resolver. Eu vou lá e eu não espero. E eu tenho que aprender a soltar. Eu centralizo tudo pra mim e eu tenho que aprender a soltar, inclusive com o funcionário, e dizer o que você faria. Mas na minha cabeça ele não vai saber fazer, então eu vou logo lá fazer e pronto, resolvo, já é mais rápido. Muita gente passa por isso, sabe? E aí tem dificuldade em tomar a atitude de contratar alguém para crescer o negócio, porque acha que não vai conseguir. Ninguém faz igual a você. Ninguém faz igual a mim. Ou então vão pegar a minha receita e vão ser meu concorrente. Ai, não, porque eu não vou ensinar receita, eu não posso ensinar o que eu faço. Pois eu adoro funcionário que faça melhor. Adoro quando chega uma confeiteira que faz bolo melhor do que eu. Porque aí eu entrego tranquilamente meus clientes pra essa fazer pessoa. uma coisa que ninguém pode fazer com você. Pegar uma pessoa pior pra quê? Porque aí eu vou querer fazer, entendeu? O bolo. Porque no começo eu fico mais ali, caixinhazinha, né? Olhando assim, se tá fazendo bolo do jeito que eu gosto, que é esse ponto, assim, eu sou um pouco mais perfeccionista que a Raquel nos detalhes. Sim. Então, no começo eu sempre acompanho. Quando eu vejo que é melhor do que eu, aí eu fico feliz, eu fico ótimo. Porque aí agora eu posso dormir tranquila, que eu sei que os clientes estão bem atendidos. Então, eu amo funcionário que faz melhor. Não gosto de funcionário que eu tenho que ficar ensinando o tempo todo, né? Quando é melhor, ótimo, que a gente consegue viajar tranquila, em paz, Senhor. E a gente tem que ensinar mesmo. A gente tem que ser professora, né? Sim, lá, desde quando a gente abriu o negócio, na verdade, a gente era professora antes de abrir o negócio, né? Sim, vocês também, né? Também. Vocês ensinavam antes de ter o negócio. Então, todo mundo que chegava, eu tava ali ensinando. Vai fazer o brigadeiro assim porque eu quero. Não é porque eu quero. Eu te explicava. Você tem que fazer o brigadeiro assim, porque se você fizer diferente, vai acontecer isso e não vai ser bom pro resultado. Então, eu tava sempre ensinando. Sempre ensinando. E é isso. E a rotatividade é grande, né? Às vezes, de colaborador, você ensina aqui e aí vai trocar de novo, aí você tem que ensinar de novo. E aí você vai ter que ter essa paciência. Mas a ficha técnica ajuda muito, porque hoje a gente refez todas as fichas técnicas. Por quê? Porque a gente colocou mais informações de coisas que a gente aprendeu ao longo do caminho, né? Eles mesmo. Com eles, as observações que eles traziam pra gente, porque a gente tem reunião de feedback com eles todo mês. Então, a gente faz individual, eu, Messia e o colaborador. Então, eles passam muita coisa pra gente. E a principal pergunta que a gente faz é, o que é que você tem pra falar pra gente que possa
melhorar o seu trabalho, melhorar o desempenho das suas funções. E eles sempre trazem alguma coisa. Então, quando vinha que faz massas e recheios, então ela sempre trazia os pontos e a gente ia anotando e a gente incluiu na ficha técnica, porque quando chega uma nova pessoa, ó, tá aqui a ficha técnica, faz que eu quero ver se tu sabe fazer. Aí deixa a pessoa, ela faz, ok, ficou legal. Teve alguma dificuldade? Tive nisso aqui. Então, aí fica mais fácil, porque você tendo todas as informações ali de descrição, de modo de preparo e do que pode facilitar a vida da pessoa, então é mesmo que está facilitando a nossa também. Verdade. Então, a gente fez isso agora e foi maravilhoso, né? Porque a gente, uma das nossas funcionárias de massa e recheio foi que saiu e teve 2 antes dessa que está agora, que ficaram 3 dias e saíram. Então, imagina. Fazer isso de novo. Se fosse a gente tendo que ficar. Fiquei 3 dias com uma, não deu certo, ela saiu. Ai, vou de novo ficar 3 dias na cozinha com mais uma para ela sair. Então, a ficha técnica é muito bom, porque você vai lá, bota para fazer e dá autonomia para ela já desenvolver. Porque, na verdade, ninguém gosta de estar com o dono cheirando cangote, né? Olhando o que tá fazendo. Ficam nervosos. Ficam nervosos. Treinamento, minha gente. Eu acho que esse episódio tá cheio de insights, assim, sabe? Eu já peguei vários insights aqui, acho que vocês também, mas eu queria, só pra gente tá fechando aqui essa ideia da gestão e tudo, eu vi que vocês têm na rotina de vocês ali as fichas técnicas, que eu acho que todo mundo que tá começando, mesmo começando ainda, é importante ter, que nada mais é do que você organizar as suas receitas em um documento padronizado ali, né? É um processo. Vocês têm também na rotina de vocês reuniões, que eu já também peguei esse insight, que a gente também tem reuniões frequentes, né? Então, é uma rotina de ter reuniões. E tem mais alguma ferramenta que vocês usam lá no negócio de vocês, que vocês acham que o pessoal já pode implementar, mesmo trabalhando de casa? Vocês falaram do controle de desperdícios também, né? Como é que vocês fazem lá? O controle, a gente tem, na verdade, os 3 controles mais importantes, assim, que a gente tem lá e que a gente acha que faz toda a diferença. É o controle do que é produzido no dia para a vitrine, o fechamento da vitrine, o que fica na vitrine, o que ficou, né? Porque você consegue acompanhar qualquer coisa que der problema, você sabe quando que aquilo ali foi para a vitrine, quando que entrou, qual foi o dia que foi produzido. Então, o de abertura e fechamento de vitrine para a gente é muito importante e o de desperdício. Porque o de desperdício a gente pega, vai olhando na ficha e faz, nossa, tanta coisa desperdiçada, por que saiu tanto bolo? Então, um tá interligado no outro. Por exemplo, saiu o bolo 2 amores. Nossa, bolo 2 amores, um desperdício? Como assim? Em 3 dias não vendeu um bolo 2 amores. É o bolo que mais vende. Aí, o que é que a gente faz? A gente enxergou isso na ficha de desperdício, então a gente vai para as vendas. Ou não, aqui vendeu. Então, se eu vendi esse bolinho aqui, por que esse aqui saiu? Aí você já identifica que o funcionário vendeu o mais novo e foi deixando o outro, o mais velho. Perdeu a qualidade. A gente consegue com isso. E recentemente a gente passou por isso, não foi? Isso. Então, você consegue ter esse acompanhamento. Então, esses 3 controles aí são muito importantes. O de estoque é muito simples, é você anotar o que você está ali comprando, né? O que você tem, o que você precisa, o que você utiliza. Começa por uma ficha simples dos seus insumos. Simples, a gente fala assim, controle de estoque, aí parece que é um negócio difícil, né? Mas é só isso, né? Palavra linda, mas é somente a lista de supermercado. É só, começa anotando por semana. Comprei isso final domingo, sei lá, foi segunda-feira as compras. Segunda-feira eu comprei isso, isso e isso. Na outra segunda, antes de fazer as compras, anota o que sobrou. Aí faz novamente as compras e soma o que sobrou. Então, assim você vai vendo quanto que usa durante as semanas. Faz isso 4 semanas, que aí você vai ter uma média. Então, a partir da média do mês, você consegue, no próximo mês, comprar mais assertivo a quantidade, entendeu? Mas só consegue saber a média anotando. Não consegue adivinhar. Porque vai ter semana que você vende muito mais, tem semana que você vende menos, depende muito, né, da ocasião aí, se é uma festividade, enfim. Mas é bom em meses que são mais ou menos agosto, setembro, que não tem aí uma data comemorativa, para você saber a média do seu estoque. Porque eu acho que é aí onde a gente erra muito, peca muito, principalmente a gente confeiteira, né, que é uma promoção, leite condensado tá em promoção, compra 50 caixas, bota até na cama para poder dormir lá com você, os leite condensado, que é um apego. A gente fazia a lista de corante, de brilho para poder fazer os bolos. Precisa de 3 corantes, vermelho, amarelo e um roxo. A gente voltava com vermelho, amarelo, roxo, azul, marrom, preto. Comprava a coleção de cores, porque uma hora pode ser que precise, né? Sim, então a gente sempre faz, uma hora eu preciso, nessa hora eu preciso, você fica amontoando um monte de lixo na sua confeitaria, porque eu e Raquel, quando a gente foi montar a doceria, a gente jogou tanta coisa fora, que não utilizava há anos, que achava que vencido, que achou que um dia poderia usar aquelas embalagens de acetato de chocolate. Tinha de todas as formas possíveis e imagináveis.
Uma coisa porque não tinha demanda, a gente achava, criou uma demanda na cabeça da gente que um dia poderia usar. Então a gente gastava muito com isso. E eu acho que isso começa também no momento que você define que você vai vender, né? Né? Ou então, o cliente chega, você faz esse bolo aqui em formato de uma estrela que voa, enfim, traz aí uma coisa mirabolante, aí você não quer atender todo mundo, eu faço. Mas aí tem que comprar mais material e acaba não sendo uma escolha muito inteligente. Não sendo inteligente. Inclusive, o cardápio tem que ser muito bem pensado. Eu acho que é o primeiro passo. Né? Mas os nossos controles são esses. É estoque, a abertura e fechamento de vitrine e desperdício. São os mais importantes que a gente tem. Entrada e saída. Né? Mas entrada e saída da básico. gente é o básico. Anotar tudo que vendeu e tudo que gastou. Mas é porque a da gente é em sistema, né? A gente que tem em loja tem que ser no sistema. Então, esse aí já não é nenhum controle não que é a gente manual, nem... A gente nem de humanos. a gente nem conta, porque ele tem que ser automático e é obrigatório pra gente. Mas quem faz em casa, sim, tem que ter o de vendas, né? O que entrou e o que saiu, a listinha dos seus insumos que você compra ali por mês. A gente tem, é muito simples, a da gente é muito simples, né? É uma tabelinha com todo dividido por praça, né? Tipo, a praça dos salgados, das massas e recheios, do atendimento de loja, né? Dos produtos que saem de cozinha no cardápio e confeitaria. Então, a gente tem essas listinhas com todos os insumos que eles usam e aí a gente bota numa tabelinha mesmo, que aí vai dando, esse aqui tem X, esse aqui tem tantos, então esse tá zerado, então eu já sei que esse eu preciso comprar, já sei que tenho que pedir pro meu fornecedor. Então, eu vou colocando lá as quantidades, porque, por exemplo, leite condensado eu sei que eu não posso ter menos que 100. Meu estoque mínimo é 100. Então, tem 120 e poucos, eu sei que eu preciso já pedir. Então, eu já coloco lá que tem 120 e poucos e eu vou precisar pedir. Então, você consegue acompanhar essa contagem e numa forma muito simples, porque é uma folhinha lá com uma listinha. Porque essa lista já fica fixa. Você só muda ali a quantidade, isso. né? A Amanda mesmo faz isso, que lá na loja, a Amanda que fica responsável por essa parte, né, do estoque. Ela já deixa, dá notas, né, Amanda? Deixa tudo fixo. Ela tá ali atrás das câmeras hoje, deixa tudo fixo. E aí só vai realmente... Isso, você vai botando as listinhas lá, bota umas coluninhas e vai anotando. Por semana, faz uma por mês, 4 semanas lá e bota e vai fazendo. E se a gente começa, né, de pequeno, ainda de dentro de casa, depois quando a gente crescer, vai ser muito mais fácil, né, pra controlar. Muito mais fácil, porque você vai se habituando, né, com aquela rotina. Isso. Então, quando chegar essa necessidade de você crescer, você já está seguindo aquele padrão, né? E o que é que você vai sentir? Vai sentir o crescimento na naturalidade. Por mais que venham desafios, né, vai aumentar volumes, mas você já tem na sua mente o que você precisa fazer, né? Então, vai ser realmente muito mais fácil, mais leve. E as pessoas têm que entender, minha gente. Crescer dói, dá trabalho. Dá trabalho. Não é assim, né? Não é da noite pro dia. Dói e dá trabalho. Então, não tem como você... Não vai cair do céu, né? Você tem que fazer a sua parte também para fazer acontecer o negócio. E uma coisa que eu acho interessante é a gente também ter consciência do que a gente está fazendo, né? Porque... no nosso caso, foi algo também despretensioso, né? Mas eu acho que muita confeiteira começa assim. Mas, como a gente estava falando, o sonho de toda confeiteira é abrir a sua casinha, a confeitaria. É o sonho, gente, de toda confeiteira, né? Tanto que eu tive esse sonho, já fui abrindo logo lá em 2014, que a gente começou abrindo, aí depois fechou, né? A gente não tinha... A gente precisava passar por tudo isso. Com certeza. Mas, assim... Para você ir atrás desse sonho, tem que ter esses passos, né? Então, hoje, essa ferramenta que a gente está fazendo aqui hoje, esse episódio, por exemplo, tem é uma aula, não vou nem dizer dica, né? Tem uma aula. Então, pegue tudo isso, pegue esses pontos, né? E traga para si e planeje, porque você vai sentir aí a diferença na hora de você ter aí a sua confeitaria, realizar o seu sonho. Mesmo. E nosso episódio está chegando ao fim. Dava pra A gente fala essa dava pra ter. Assunto para mais de metro. Mas a gente tem um quadro aqui no final do nosso episódio que é adoçando a sua semana, né? E a gente já fala o que é adoçando a sua semana, né? A gente queria saber de vocês, o que é que, se você... Raquel, você, Messia, se tem alguma coisa que adoçou a semana de vocês. Pode ser uma frase que vocês viram, pode ser um hobby que vocês têm, que vocês acham que adoça a semana de vocês, né? Como pessoa mesmo, não só como empresárias, mas que pode adoçar a semana de alguém, né? Que alguém também pode estar repetindo por aí. Ai, minha gente, eu vou dizer uma coisa em comum, tá? Que adoçou, que eu disse que tinha uma novidade.
Então, a gente às vezes reclama, né? Ai, que loucura essa loja. A outra dizendo que nunca mais queria abrir loja. Aí, quando foi agora, a gente vai dar um passo, né? Que as pessoas perguntam muito. Ah, meninas, eu tenho medo. Eu fiz, tá um negócio que eu e Raquel não tenha medo de nada. Porque a gente sabe que para poder mudar a situação que a gente tá, a gente precisa correr algum tipo de risco, né? Precisa ter uma atitude diferente. Então, essa semana a gente fechou o contrato, né? A gente fechou o tapume que coloca... Vai ser no shopping, a loja nova. A gente vai ter uma loja nova. Eu já adoro o número 2, minha gente. Então, assim, uma doceria tava pequena. Precisa ser 2 docerias agora. Agora, literalmente, 2 vezes doce. É 2 vezes doce agora, literalmente. Ou 2 vezes doida. 2 vezes doida, provavelmente. Então, é algo que adoçou nossa semana de expectativa, né? De novidade. Querendo ou não, eu acho que a gente tá há 5 anos na doceria. Não é que a gente estagnou, porque os desafios se mantêm, né? Mas sabe quando precisa de um desafio novo pra você, sabe? Movimentar a sua vida? Sim. Aí, quando chegou essa oportunidade, fez, acho que era isso que a gente tava precisando, amiga. Trazer mais problema pra gente resolver. Mais desafios. Então isso realmente adoçou a vida da gente, a vontade de querer fazer mais, de querer mudança, de querer crescer a marca, de crescer o nome. Eu acho que a gente tava precisando desse gás aí pra, sabe, dar um respiro. O que eu peguei de insight disso que vocês trouxeram é que, assim, a gente tem que estar sempre em movimento. Sim. Né? Não, a gente não pode estar estagnado, porque esse movimento é o que gera motivação pra gente, pra que a gente continue ali, né? E conhecimento, gente, eu acho assim, a gente acha que é besteira, é professora falando que tem que conhecimento. O conhecimento que a gente adquiriu durante esses 5 anos fez com que a gente consiga dar esse novo passo de uma forma mais segura. O medo, ele não tá fora. É um risco. O medo, ele existe. Só que quando você tem ferramentas que vão possibilitar com que você consiga executar esse trabalho de uma forma mais assertiva, então, querendo ou não, você tem mais segurança. Então, o que puderem, eu acho assim, que o que você puder investir em conhecimento é seu cinto de ferramentas. Então, você uma hora vai precisar daquilo ali. Então, tudo que você puder adquirir de conhecimento, eu sempre tive isso na minha cabeça, e a mesma conversa sempre começa, tudo que eu e Messi a gente vai fazer, a gente aprende primeiro para depois fazer. Se a gente quer fazer um bolo novo, a gente vai, faz um curso, faz uma aula para fazer aquele bolo, para a gente saber fazer, para poder passar para o cliente ou vender aquele bolo. Então, tudo você tem que adquirir conhecimento, adquire a ferramenta, porque você vai precisando dela ao longo do seu caminho. Então, isso que possibilitou a gente hoje ter um novo negócio, poder crescer, ter essa possibilidade, porque tá tudo mais fácil, né? Porque a gente já sabe como faz. Quando a gente abriu, a gente não sabia. Amiga, na teoria tá tudo mais fácil. Não, mais fácil assim. A gente sabe os passos mais conscientes. Mais conscientes, exato. Mas eu amo que vai vir um turbilhão de coisa, porque é outra demanda que vai ser agora uma doceria no shopping, ano que vem a né? gente conversa. Aí, próximo ano a começar gente de novo ano que volta vem. com os novos insights, porque agora é outra forma Com de certeza, negócio. vão vir novos problemas. E pra no gente resolver. ansiosos por shopping eles. é desafiante mesmo. É diferente do né? que a gente tem Porque hoje, bem diferente. Escala, diferente. Eu não sei nem como vai ser, mas... A gente tá empolgada, animadíssimas. Mas tenho Vai certeza dar certo, que porque já vocês deu. têm essa visão de onde vocês querem chegar. Então é importante ter essa visão. E porque vocês têm essa força de vontade de crescer o negócio. Vocês são gente é doida. apaixonadas pela marca de A gente vocês. é doida. E tem que ser assim. E só complementando Corajosas, o que Raquel falou, também o conhecimento às vezes não vem só em forma de curso, de outra pessoa te ensinando. Perfeito. Pode vir em forma de você identificar os problemas e aprender com o problema para que se torne também um conhecimento. É o né? melhor conhecimento. É o melhor, eu acho também. O prático. É isso. Pois Você é. muda o seu olhar, né? Sua visão digamos assim, daquilo que está acontecendo que parece algo ruim, né? Então, você olha aquilo de uma outra forma para trazer esse conhecimento, para trazer esse aprendizado. Não quer dizer que você não vai cometer o mesmo erro lá na frente, né? Que todos nós estamos aí suscetíveis a cometer erros, mas de todo erro, que não é um erro intencional, não é um erro para machucar ninguém, não é isso. É algo que você fez tentando acertar. Isso. Né? Então, é uma coisa que vai trazer muito, muito benefício, assim, para sua vida. Por exemplo, aparece um problema. Aí tem 2 opções, 2 caminhos. Ou você desiste, reclama do problema, desiste, fica reclamando, ou você Ou vai resolve e buscar a transforma solução. em conhecimento. Isso, é perfeito. A gente pode Exatamente reclamar isso. um pouquinho, mas E o depois quanto, procura a gente mesmo, quando a gente se junta, né? Todas as confeiteiras, as amigas, tudo. O quanto que a gente aprende com cada uma, né? Com o que cada uma tá passando no negócio. Então, conversem, estejam num ambiente que vai ali engrandecer seus conhecimentos com conversa, com, às vezes, a experiência de uma colega vai te ajudar a você não cometer aquele erro. Então, sempre que a gente se junta, as confeiteiras, assim, nós somos amigas,
muitas têm confeitaria, então a gente vai trocando os problemas e o problema dela pode resolver o meu também lá. Como ela resolveu, vai resolver para mim. Ou então eu já vou pegando aquilo de experiência. Então é muito importante também você estar num ambiente que vai te fazer crescer, né? Muito importante mesmo. Meninas, muito obrigada por terem vindo aqui. Temos uma lembrancinha pra vocês. Claro! E a gente Deixa eu agradece, eu amei. Lembrancinha. Que lindo! Aí! A lembrancinha do Brigcast. Eu tenho certeza que vocês adoçaram muitas vidas hoje aqui. Ai, nessa que jornada. lindo! Peraí, vou mostrar. Ai, meu Deus, peraí, mulher. Oh, que lindo! Sim, sim. Avançando jornada. Amei, Obrigada. chiquérrimo. Nossa missão, né? Como confeiteiras, professoras, né? Adoçando jornadas com boas ideias. Para que vocês nunca deixem de adoçar jornadas por aí. A gente sabe que vocês adoçam tanto a vida dos clientes de vocês, assim como a gente, também como a vida de quem aprende com vocês. Então já deixem aí as redes sociais de vocês, onde o pessoal pode encontrar vocês, aprender com vocês. Já fala aí. Ah, tá. A gente tem o Duas Vezes Doce, que é onde a gente se comunica mais com os nossos alunos, com os seguidores, onde a gente dá muita dica, mostra o nosso dia a dia. E o Duas Vezes Doce Confeitaria, que é o Instagram lá da nossa loja. Em breve vai ter mais um aí para vocês acompanharem. Ah, tá de olho. Fica tudo lindo. Ansiosa. Empolgante. E as nossas redes sociais já estão aqui também na descrição do vídeo, @abrigadeirinha, aqui no YouTube, no Spotify, também no Instagram, no TikTok, estamos em todas as redes aí, para vocês consumirem aí o conteúdo da gente, que a gente está sempre também buscando adoçar jornadas com boas E ideias. esperamos que você tire muito, muito, muito proveito, né? De tudo isso que foi colocado aqui hoje. E eu agradeço também, né? Demais as meninas, nossas amigas maravilhosas, que aceitaram esse convite. Foi E ótimo. para compartilhar essas experiências incríveis aqui com você. Então, vamos ficando por aqui. Então, Até a próxima. Tchau.